Bora lá para 40. Um cliente fez um empréstimo com as seguintes características abaixo. Empréstimo de 100 mil, pagamento em 4 notas promissórias de 35, 60, 90 e 120. Qual a taxa de juros dessa operação? Vamos lá, né? Essa questão aqui ela é bem simples. Então vamos lá, né? Primeiro passo aqui é tirar esse bag que nós tínhamos usado no exercício anterior. Então vamos colocar aqui G-end. Porque aqui já diz que o primeiro pagamento ele ocorre em 30 dias, então ao final do período, não é no início do período. Então vou lá inserir meu 100 mil aqui, que foi meu empréstimo, 100 mil G CF0, tá? Ou eu posso colocar aqui já o CHS, depois colocar o PMT, CHS, tanto faz, né? Vamos manter o que a gente está acostumado. Então vou colocar 100 mil aqui, empréstimo, eu recebi esse dinheiro, então eu não estou gastando esse dinheiro. E aí eu vou colocar 35 mil, CHS, G, CFJ, 40 mil, CHS, G, CFJ, 20 mil, CHS, G, CFJ, aí posso colocar aqui 2 GNJ, para dizer que esse 20 mil ele se repete duas vezes, né? Não preciso colocar de novo os mesmos 20 mil. E aí eu puxo a taxa interna de retorno, né? F e RR. Então eu chego aqui no valor de 6,62. Tá? 6,62 o quê? Ao mês. Né? Estou calculando ao mês, foram 4 meses ali. 6,62 ao mês, essa é a nossa resposta. 41. Um determinado investidor comprou um título hoje com preço de mercado de 5% de taxa de juros pelo prazo de 2 anos. Então já vou até desenhar aqui o fluxo de caixa. Comprou um título hoje, então tem aqui o preço desse título, com taxa de juros de 5%. Beleza, e o prazo de vencimento aqui 2 anos. Para esse mesmo período, o mercado estava estimando uma projeção de juros de 6%. Então, os juros estimados aqui pelo mercado era de 6%. Nesse caso, o investidor comprará esse título com ágio, deságio, ao par. Não é possível negociar um título com taxa diferente da projeção do mercado. Essa está falsa, ao par está falsa, tá? Porque eu sei que ao par seriam as taxas idênticas, iguais. Então, é ágio ou deságio? Quando a taxa do mercado, a projeção ela é maior do que essa taxa que você comprou no título, você está comprando um título com ágio ou com deságio? Só para a gente entender como é que funcionam essas questões, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma letra financeira do Tesouro. A letra financeira do Tesouro, ela vai sempre te pagar a Selic e ela vai te pagar mais uma variação, né? Digamos, mais 0,25. Ou então ela pode te pagar, por exemplo, a Selic, somente a Selic, ou então ela pode te pagar, digamos, a Selic menos uma determinada variação aqui, menos 0,25. Quando a letra financeira do Tesouro ela está te pagando a Selic mais uma determinada porcentagem, nós dizemos que esse produto seu ele está sendo negociado com deságio, tá? Deságio por quê? Porque quanto maior a taxa que você compra esse título, né? Quanto maior a taxa que você está comprando esse título aí, a maior a rentabilidade no caso, menor o preço desse título, né? Então você está comprando ele com deságio. Então a gente tem que pensar nessa relação. E quando você compra com ágio, você recebe a Selic menos uma determinada taxa. Então esse daqui ele é o ágio. Como você tem uma taxa menor, você está recebendo uma taxa menor, você está comprando um título por um preço mais caro. Então, você está pagando um ágio, o preço dele está mais caro. E aí, esse outro aqui do meio, né, que paga só a Selic, esse daqui que seria o ao par. Aí, o que a gente tem que pensar nesse tipo de questão? Ele comprou um título aqui, com uma taxa de 5%, e a expectativa do mercado é que essa taxa ela seja de 6%, ou seja, a expectativa é que a taxa suba de 5, ela vá para 6. E quando essa taxa está subindo, o que acontece com o preço dessa pessoa? Cai, né? Então, taxa subindo, preço caindo, é só a gente verificar aqui no exemplo que eu fiz, ó. Aumentou a taxa, caiu o preço unitário, nós estamos comprando um título com deságio. Então, a correta aqui é a letra B de bola, tá? Então, dessa maneira aqui, vocês não erram mais esse tipo de questão de deságio e ágio. Pergunta de número 42. A bonificação em uma sociedade por ações ocorre mediante a incorporação de reservas e lucros, sendo distribuídas novas ações gratuitamente a seus acionistas, oferecidas novas ações a preço abaixo do valor de mercado falso, distribuídas debêntures falso,
oferecidas novas ações a preço de mercado a seus acionistas falsos. Ó, são novas ações gratuitamente a seus acionistas. Isso é uma bonificação, o nome já diz, ó, estou bonificando esse acionista. Vamos lá para 43. É o responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte nos investimentos realizados através do Tesouro Direto. Tesouro Nacional? Sim, né? O Tesouro Nacional, quem emite os títulos públicos, a gente compra pelo Tesouro Direto e quem retém esse imposto é o próprio Tesouro. Tá? Não é o investidor, não é a instituição emissora, não é agente de custódia, beleza? 44. Esse tipo de questão aqui é questão ótima para cair na prova. Um investidor fez uma aplicação em certificado de operações estruturadas COI relacionada à variação do S&P. As condições do COI estão descritas abaixo. Então, cenário 1. Se o S&P tiver variação negativa, ele vai ter o capital dele protegido. Se o S&P com variação de até 10%, tiver uma variação de até 10%, ele vai ganhar 100% dessa variação mais a variação cambial. E o cenário 3, se ele tiver uma variação acima de 10%, esse investidor vai ganhar 10% de variação mais variação cambial. Beleza. Aí o S&P aqui, ele teve abertura a 3.300 pontos e fechou a 3.795. E o dólar abriu a 4,20 e fechou a 4,05. O valor da aplicação foi de 50 mil. Qual será o resgate bruto? Então, primeiro passo nesse tipo de questão, né? Primeira coisa que nós temos que descobrir. Qual que foi essa variação percentual do S&P, né? Vamos pegar aqui na nossa HP. Então, eu tive a abertura a 3.300 pontos, Enter. 3.795 foi meu fechamento. Então, vamos pegar a variação percentual. Variou 15%, beleza? Então, o S&P, ele variou aqui 15% no total. Quando ele tem uma variação acima de 10%, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar somente 10% de variação, tá? Então, vou ganhar 10% de variação, não vou ganhar esses 15%. E mais a variação cambial. Agora, vamos descobrir essa variação cambial, né? De 4,20 para 4,05. Então, vamos pagar aqui. 4,20 foi a abertura, Enter 4,05. Variação percentual, vamos aumentar aqui as casas decimais. 3,57143, tá? Deixa eu tirar esse CHS aqui. Eu vou salvar esse valor aqui, STO1. Vou deixar ele salvo na memória, tá? Então, quer dizer que eu tive uma variação do dólar de 3,571. Então, 3,571. Beleza, isso negativo, tá? Foi uma variação negativa. Então, nós tivemos uma aplicação de 50 mil. Então, segundo passo agora. 50 mil foi minha aplicação, mais 10% que eu ganhei aqui, quando o S&P ele variou mais de 15%. 50 mil mais 10%, se quiser faz na HP, mas a gente já sabe de cabeça, vai dar 55 mil. Agora eu vou tirar esses menos 3,571% aqui que teve da variação cambial, né? Então 55 mil, Enter. Agora eu vou chamar o recall 1, né, que eu já tinha deixado salvo aqui. Por cento, aperto aqui esse valor que eu vou descontar dos 55 mil, menos. Então, 53.035,71, o valor do meu resgate bruto vai ser esse, tá? Olha que questão, assim, é uma questão grande. A pessoa, às vezes, vê, ela já pega e fala, meu Deus, não entendi nada. Mas você tem que fazer por etapas, você vai fazendo com calma. E esse tipo de questão de COI, são questões que, assim, aparecem direto em prova, tá? Vários alunos, eles falam assim, William, apareceu uma questão sobre COI. Pode não ser uma idêntica a essa, claro, mas sempre aparece COI. Então, é importante que a gente fique sempre atento em relação a isso. Ok? 45. Um exportador faz uma operação de hedge com swap. Então, ele fez uma proteção. Qual será a posição assumida por esse exportador? Passiva em dólar e passiva em CDI. Ativa no DI e ativa em dólar. Ativa no DI e passiva em dólar. Ativa em dólar e passiva no CDI. Quando nós fazemos swap, nós temos que pensar o seguinte, ó. Exportador. Essa pessoa aqui, ela está vendendo recursos para o resto do mundo, lá para fora do país. E ela recebe em dólares. Então, no momento, essa pessoa, ela tem o quê? Ó? Ela tem ponta ativa em dólar. Então, ela está recebendo em dólar. É o que ela está ganhando. E aí, ela faz um swap, ela faz uma proteção. Então, ela dá essa variação do dólar
para a instituição financeira e ela recebe em troca o CDI, ela passa a receber o CDI. Então a instituição financeira fica lá com a variação do dólar. E aí antes ela tinha ponta ativa em dólar, ela passa a ter a ponta ativa em DI e a ponta passiva em dólar. Então isso daí é que a gente tem que pensar na hora que ela está fazendo o hedge, tá? Lembra que o swap eu faço essa troca de indexador. Eu troco uma rentabilidade que eu recebo hoje, que é minha ponta ativa, por outra rentabilidade. Então o dólar deixaria de ser minha ponta ativa e seria a ponta ativa de dessa outra instituição e eu passo a ter como ponta ativa o CDI e fico passivo em dólar. Então vamos aqui para